Paz do Senhor, igreja. Os irmãos aí do áudio visual, se quiserem colocar o cronômetro, fiquem à vontade. Eu vou tentar ser fiel ao horário estipulado. Como disse o irmão que me antecedeu, nós entendemos perfeitamente a dinâmica da igreja e como funciona. Então louvamos ao Senhor por esse tempo tão precioso, tão maravilhoso, do qual o Senhor tem nos abençoado poderosamente. Amém, igreja? Então eu sou o pastor Romério, por misericórdia e graça do Senhor, eu sou pastor na igreja de Indaiatuba, e estou lá não sei quantos anos, acho que 14, e servindo ao Senhor lá. Hoje estou aqui para servir esta igreja, para servir a igreja evangélica de Pinheiros em Suzano. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Adriano, sua família, a esposa e filhas, engrandeço a Deus. Há 17 anos ele pastoreia esta igreja com coragem, tem sido um homem bem sucedido no ministério que o Senhor confiou a ele. Eu agradeço a Deus pela existência dessa igreja, agradeço ao Senhor pelo oficialato da igreja, os pastores da igreja, e louvo a Deus por esses que têm caminhado junto com o pastor e caminhado junto conosco, indiretamente ou diretamente caminhado conosco. Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus porque esta igreja, quando eu estava escrevendo o meu sermão hoje pela manhã, é uma igreja bíblica, uma igreja que encoraja, uma igreja que influencia. E quando eu cheguei aqui na frente, o senhor falou assim, e ela é uma igreja contemporânea. Então é uma igreja que vai avançar. Eu lembro muito bem do pastor Adriano, um jovem ainda, eu também era jovem, um jovem mais velho do que ele era um jovenzinho mesmo. E lembro uma vez que tinha aquele Free App lá em São Paulo, eles chegaram lá com a igreja de Hermelino, ele e uma trupe lá, e o pastor que cuidava lá, os pastores, né? E chegou essa turma lá, à época de Hermelino Matarazzo. Ele está aqui há 17 anos, que ele pastoreia aqui. Chegou lá essa turma e em algum momento o pastor foi falar alguma coisa lá. E houve assim no meu coração uma alegria muito grande de vê-lo falar sem, meus irmãos, demagogia, rasgação de seda, nós não precisamos disso aqui. Mas eu vi, no meu coração veio assim, a igreja não para. Ela é imparável. Não parou o Covid, não parou a China, não parou os muçulmanos, não parou nada. Ela é imparável. E Deus já colocou essa convicção no meu coração há muitos anos. E eu tenho andado dessa forma, olhando para a igreja desta forma. Eu engrandeço a Deus pelo o Davi, né? Davi, esse que evangelizou o Senhor. E louvo a Deus pela existência de homens como este, que corajosamente, em um tempo muito mais difícil, onde não existia celular, não tinha como você mandar zap, não tinha como mandar e-mail, não tinha. E ele foi e cuidou desses meninos e trouxe-os até aqui, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus seja glorificado. É uma bênção. Eu me emociono junto com o senhor, pastor, de ver um negócio desse, porque nós estamos precisando de uns negócios desse aí, uns homens brutal, dessa forma. Então é top demais, mas saudoso pastor França, certa feita, eu na igreja de Itu, eu cheguei assim, nós tínhamos como oramos aqui hoje no altar, e ele chegou para mim, né, eu tremendo assim, né, e é sempre assim, para pregar, né, ali, e ele falou assim, você veio para pregar, então você prega, você trouxe o prego e o martelo, então prega. Então nós vamos pregar, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Louvar a Deus pelo irmão amado que me antecedeu aqui no louvor. Bênção sua vida, querido. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Nunca deixe de contar a sua história, porque ela vai fazer diferença
nessa sociedade tão complicada. Ela vai fazer diferença. Abra a boca e fala, porque Deus vai te usar, em nome de Jesus, para a glória dele. Então Deus seja louvado. Amém? Lucas 24, o Evangelho do São Lucas, ou do Dr. Lucas, capítulo 24. O Lucas é o evangelista que fala com mais detalhes, muitas coisas. Poderíamos ler outros, mas vamos ler o Lucas. Eu quero falar de um encontro que muda tudo. E para nós pensarmos sobre isso junto, eu quero falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. O texto é bem longo, eu quero pedir licença aos amados para não ler todo, eu creio. Esta igreja estuda e conhece esse texto, os irmãos conhecem. Então eu vou me resguardar aqui de ler alguns poucos versículos do sermão, e nós vamos aqui, em nome de Jesus, pensar juntos sobre esse tema. 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando a maneira que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu. Jesus, o Nazareno, que era o varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperássemos que ele, fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Pai, esta é a tua palavra. Ela é a verdade absoluta. Todas as coisas estão passando e vão passar, mas a tua palavra, ela é eterna, de um Deus que é eterno e está no nosso meio e fala conosco e nos abençoa. Fala aqui aos nossos corações. Nós precisamos de ti, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. O encontro que muda tudo. O encontro que muda a tua história. O encontro que muda a minha história, que mudou a nossa história. Foi esse encontro com Jesus. E os discípulos a caminho dessa aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém por volta de 11 quilômetros, desciam, então, de Jerusalém alto, descia para Emaús. E eles começaram a prosa, e um cutucou no outro e falou: rapaz, cabisbaixo, tristes, e olhando para aquilo que havia acontecido, a morte do eterno prometido, e ele começa a descer e olhar para tudo aquilo e fala: moço, mas o negócio deu ruim demais.
Nós esperávamos o Messias, nós esperávamos esse que resolveria o problema da humanidade. Nós esperávamos um que reinaria para todo sempre. Ele, o prometido, mas o mataram. E ele está morto agora. E eles vão descendo essa prosa ruim. E desanimados, cabisbaixos, desanimados, talvez pensando, aquele que salvaria nossos filhos, aquele que falaria para muitos, aquele que cuidaria das famílias, aquele que cuidaria da minha casa, se foi, acabou. E os caras desanimaram demais, e vão descendo para Emaús, até, meus irmãos, que eles encontram com Jesus, ou Jesus os encontra no caminho. E quando encontra-os no caminho, a história desses dois discípulos, que eram discípulos, preste atenção, eles estavam em Jerusalém, eles participaram da crucificação, eles participaram de tudo, eram discípulos. E eles vão descendo, e Jesus vai do lado deles, e começa a falar com eles, e começa a conversar com eles. Eles falam sobre a prisão, eles falam sobre a crucificação. Seus olhos estavam fechados, eles não enxergavam Jesus. Quantos estão dessa forma? Dizem que são do Senhor, dizem que são crentes, dizem que andam com o Senhor, mas não reconhece Jesus e não vê Jesus na sua jornada, não vê Jesus no caminho que ele está colocado. E assim são esses dois. Eles descem para Jerusalém totalmente desanimados, perplexos por aquilo que havia acontecido, cabisbaixo, não sabiam o que fazer. No coração deles, eles pensavam assim: nossa esperança morreu. Era Jesus. Quantos de nós, muitas vezes, não estamos dessa forma? A nossa esperança está longe. Não há mais o que fazer. Eu desisto. Eu paro. Eu não vou para frente. Porque não tem mais esperança para mim. Então eu quero te dizer, em nome de Jesus, que o nosso Senhor, Ele morreu mesmo. Mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele está em nosso meio e Ele cuida de nós. Então nós sabemos que da Páscoa ao Pentecostes, 40 dias... Jesus ficou aqui e cuidando ali, conversando com eles. Por esses 40 dias ele está com eles, ele anda com eles, e ele os visita e trata com eles. E começa um processo então na vida desses discípulos, e a palavra no mesmo texto ele fala: se fique em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque, meus irmãos, você e eu, nesses 37 anos, nós não fomos chamados, a igreja do Senhor não foi chamada para ir para baixo. A igreja do Senhor, ela está no processo de subida. Então nós temos 37 anos, porque Deus cuida de nós, porque Deus nos abençoa, porque o Deus que levanta o seu povo te levantou para que você seguisse em frente e fosse uma bênção para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Então nós somos o Deus, servimos a um Deus que é um Deus de processos, irmãos. A sua vida, a minha vida, todos nós, meus irmãos, passamos por um processo. Todos, e que você muitas vezes não entende. Você fala: mas
negócio atrapalhado isso aqui, ó. Me perdoe pelo mineirês, fluente meu. Que negócio estranho que está acontecendo com a minha vida. O negócio não está bom, a promessa, tem a promessa, mas cadê? Eu não estou vendo nada acontecer. A minha vida parece que está um marasmo, eu não vejo prosperidade, eu não vejo isso, eu não vejo aquilo, irmãos. Eu preguei há um tempo atrás lá na nossa igreja, falando sobre a história de Moisés. Moisés, quando você vê o Êxodo, Moisés, ele começa na presença de Deus. E ele termina na presença de Deus. Leia Deuteronômio capítulo 34. Ele termina com o Senhor. Não é, meus irmãos, a tua vida e a minha vida. Não é como nós começamos. A questão é como nós vamos terminar. E eu e você precisamos escolher o nosso companheiro de jornada, o nosso companheiro do caminho, para que nós possamos ser bem-sucedidos e possamos ouvir essa voz maravilhosa e poderosa que nos alcançou e que nos abençoou, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Então Moisés passou pelo processo, o Zé passou, o Davi passou, o Paulo passou, e outros tantos passaram, e nós não seremos diferentes, irmãos. Agora eu preciso estar com os meus olhos bem abertos, sempre com o coração pronto a receber a direção de Deus para a minha vida, e ela virá. O profeta fala assim: há uma palavra por detrás de vós, dizendo: este é o caminho, andai nele. E ele te alcança no caminho, e ele te abençoa para a glória de Deus. Eu tenho um negócio com esse negócio de caminho, irmãos. Aqui eu ia perguntar ao presbítero ali, os mais cabeça branca, tem um sentado aqui, ele saiu, o músico. Então, a música antiga, nós cantamos lá no Piauí, pastor lá, os antigão aí devem saber, que é do Luiz de Carvalho. Pensa num trem antigo. Que ele falava assim: divino companheiro do caminho. Alguém que sabe aí? Algum músico da igreja? O Barba ali sabe. Prepara aí, Barba, que nós vamos cantar daqui a pouco. Então, quando eu vi essa música e reflito na letra dela, e nós vemos, meus irmãos, que o divino companheiro, ele deve estar do nosso lado na nossa caminhada. E nós não podemos fechar os nossos olhos e ouvidos para que não entendamos, pastor, a voz dele. Entendamos o propósito dele para a nossa vida. E nós aprendemos, meus irmãos, aqui no capítulo 24, 28. Se você quiser abrir, fique à vontade, senão eu vou só fazer o comentário aqui. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar diante deles. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica conosco, Senhor. Um dia Moisés falou para o Senhor: se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Nós não nos movemos, nós não sairemos daqui. E esta tem que ser a nossa posição. Moisés nos ensina muito, irmãos. Nós não sairemos daqui, porque hoje parece com com o nosso poder, com o nosso empoderamento, parece que você pode ir sem o Senhor. E é muito claro que não podemos, e cantamos aqui no início do culto, porque Jesus, o nosso Deus, Ele vai à nossa frente, e é Ele que vai abrindo o caminho, nos abençoando para a glória dEle, e louvor do nome dEle, amém, igreja? E Ele fala aqui: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. O 32. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Meus irmãos, o Senhor está nos ensinando aqui que o cristianismo não é uma carreira solo.
O que quer dizer isso, pastor? Que você é um cristão sozinho. Aqui não tem isso, lá em Indaiatuba tem. Gente que decidiu não frequentar mais a igreja. Decidiu, aqui não tem, eu sei que não. Que decidiu ficar na internet. Que decidiu ficar no online. Meu amado, a pandemia acabou, nem sei quanto tempo tem, estranho, já acabou. E o sujeito, e muitos estão olhando, nesse tempo ainda, olhando online. E não sai, e não há como nós fazermos isto. Nós precisamos uns dos outros. Pastor, eu preciso do senhor. Eu preciso do pastor Flávio, toda hora. Eu preciso desses irmãos, eu preciso. Nós não somos, não há como nós andarmos só, numa carreira solo. A comunhão com Jesus fez o coração deles arderem. E eles veem e sentem a presença do Senhor em suas vidas. Então, meu amado, acaba quando você recebe Jesus, a frieza. Quando eles veem essa presença, eles ficam animados com o negócio. Acaba a frieza espiritual, o marasmo. Então eles têm prazer na comunhão, alegria em orar, em louvar, em adorar. É prazer andar com Jesus. Andar com Jesus dá sentido à sua vida. O pastor não falou desse jeito, mas ele disse aqui em um momento aqui, meus irmãos, isso aqui não quer dizer, não é templo, não é sobre nós, não é sobre a boniteza, a igreja é maravilhosa. Não é sobre isso, é sobre Cristo, é sobre o Senhor. E a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. É Ele que é digno e nós louvamos aqui. E o salmista fala no 119, diz assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho. Preste atenção. Bem-aventurados os irrepreensíveis no caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Meu amado, o salmista está dizendo, bem-aventurado é igual ser muito feliz. Esse é o bem-aventurado. O chicote está estralando, o mundo está virando de cabeça para baixo, e o irmão que serve ao Senhor o Todo-Poderoso, ele está de mãos erguidas, glorificando, exaltando, bendizendo o único que é digno de todo louvor, de toda adoração, aquele que tem cuidado de você e que vai te sustentar até o fim, para a glória de Deus Pai. Bem-aventurado, é muito feliz. Como é que você entende os negócios desses? Eu gosto de olhar muito pessoas, né? O pastor Walter sempre falava isso, que ele olha muito o ambiente. Eu sou assim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim há menos tempo que o irmão Paulo. Menos tempo. Devo ter 30 anos que eu estou por aí. E eu sabia, eu saía de Campinas, mané no último grau, bem da roça mesmo. E olhava e pegava essa anhanguerona, meu Deus, aí, e ia. Não era esse estradão que é hoje. E eu olhava e eu sabia cidades todas. Hoje você pergunta para o cara assim, em Campinas eu já perguntei para um cara, onde é Valinhos? Ele falou assim, não sei. Rapaz, Valinhos é uma rua, nem tem como você não saber. Não tem como, e hoje é assim. E eu sempre olhei, meus irmãos, dessa forma. E o Senhor, Ele olha para nós, e Ele nos dá esse prazer, e nos dá o sentido na vida para nós caminharmos com Ele, andarmos para Ele, por Ele, em todo o tempo, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agora o conselho o Paulo da igreja de Roma, eu vou acelerar aqui. Lá em 12, capítulo 1, ele fala assim, então tem um segredo, tem uns bonitão aí que fala assim, tem uma chave.
Então, o caminho que Paulo nos dá, a direção que ele dá à igreja que estava em Roma. Lá em Romanos capítulo 12, ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com este mundo. Quero te dizer uma coisa: no caminho haverá obstáculos. Na caminhada haverá obstáculos. Nesse caminho haverá obstáculos para você ultrapassar. Mas você não foi chamado para ser um crente conformado. É isso que Paulo está falando. Paulo nos chamou no caminho. Paulo fala à igreja de Roma: o Senhor nos chama no caminho, para que nós não venhamos nos conformar e que haja transformação, que haja mudança. Eu não posso conformar com o mundo ou me amoldar a ele. Irmãos, me perdoe, hoje nós vemos tantos crentes que o mundo é que é o molde para eles. Os exemplos bíblicos, às vezes, nós não queremos nem olhar, nem pensar. Esse trem dá trabalho demais, ser crente, está doido, eu não vou mexer com isso não. E Paulo está dizendo assim: não se conforme com este mundo, mas seja a mudança no mundo, seja aquele que vai levar a esperança ao que não tem esperança. E Jesus, ele sabia disso. Lá em 17 de João, 17:15, Jesus, ele faz uma oração, e esta oração, ela tem mais de 2000 anos, e ele ora pelos discípulos. E Jesus, pastores, irmãos, ele pensava em você, ele pensava em mim, ele pensava em nós. Ele viu esse dia, pastor. Ele viu esse dia que nós estaríamos aqui em comunhão. O próprio Jesus, ele faz para aqueles que estavam com ele, para aqueles que viriam. 2000 anos atrás, ele estava pensando em nós. Agora o inimigo, ele quer causar confusão e te tirar do caminho, te tirar do propósito. É isso que ele trabalha. Meus irmãos, então, tem os irmãos da internet aí top, né? Então ele quer trazer e colocar na sua cabeça um cavalo de Troia, um vírus. E falou: vou parar esse cara. E o inimigo traz confusão. E o sujeito bagunça os pensamentos. E o negócio fica ruim demais. E o inimigo, ele vem para isso, te tirar do caminho, te enganar. Querido, não adianta. Não fuja do propósito de Deus. Obedeça. Ele te chamou, obedeça o que ele tem falado da sua vida. Não saia do caminho. Os discípulos estavam com Jesus e não o reconheceram. Não caminharam com ele um bom tanto, talvez 10 quilômetros, ou talvez 11. E eles não reconheceram Jesus. A pergunta é: você tem reconhecido o Senhor na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada? Você tem reconhecido esse Deus, esse Jesus maravilhoso, poderoso, que tem cuidado da sua vida e da minha vida? Pastor, você não sabe o tanto que os trem é difícil para mim, ó. Você não sabe o tanto que eu passo luta, dificuldade, é desestruturado para todo lado. Nós conhecemos a história de Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 30. Eu estou no caminho ainda, fiquem firmes aí. E Davi, ele sai para uma batalha, os amalequitas vêm, pega as mulheres, pega as crianças e levam. E destrói tudo aquilo que era deles. Davi chega, ele foi chamado para a guerra, e ele olha aquilo e ele fica triste. O cara falou: eles vão matar esse Davi. Meus irmãos, eu amo o versículo que ele fala assim:
Porém, Davi se reanimou no Senhor. Hoje o Senhor te chama aqui para Ele reanimar a sua vida no caminho. O Senhor me trouxe aqui para me reanimar. O Senhor me trouxe aqui para nós sermos levantados. Davi, ele não fica diante da dificuldade, ele vê, meus irmãos, era crise brutal. Não tenho tempo para falar isso aqui. Mas Davi sai, persegue os amalequitas. Mata todos, traz as crianças, traz as mulheres de volta. Por que ele fez isso? Porque ele se reanimou no Senhor, porque ele ouviu a voz do Senhor, porque ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Eu e você precisamos ouvir no caminho a voz do Todo-Poderoso, o que um dia olhou para você e olhou para mim, e seguirmos em frente em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Eu quero terminar dizendo aos membros desta igreja, dizendo ao pastor dessa igreja, aos pastores desta igreja, que esta igreja que está no caminho, ela seja a voz de Deus nesta cidade. Ela seja a voz que encoraja, que abençoa, que fortalece, a voz que destoa todas as outras do mundo, e ela seja arauto nesta cidade, em nome de Jesus.